Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Apenas o verso 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, Natal é cumprimento de profecias. A Bíblia toda vem, desde Gênesis, apontando para o momento em que o Salvador nasceria nesse mundo. Mateus, ele teve como meta escrever para os judeus. E como bom judeu que ele era, ele citou bastante o Velho Testamento, mais do que qualquer evangelista, para demonstrar que Jesus é o Messias de Israel, o Rei de Israel. Então, ele fala aqui no verso 22, algo que pode ser um título para o Natal. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Está aí. Tudo que aconteceu no Natal aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas. Natal é cumprimento da palavra de Deus. Muitas profecias mesmo foram cumpridas no Natal. E de todas as profecias, de tudo que foi prometido na Escritura, nós podemos dizer que a maior profecia, a maior promessa, nós temos aqui no verso 23. A coisa mais maravilhosa, mais gloriosa que poderíamos esperar, está nesse verso 23. Mateus cita Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá, a gente já vê aqui um milagre. Virgem não concebe. Uma mulher não pode conceber se não tiver relações com um homem, mas Maria não teve relações. A virgem concebeu. Aquele que estava no ventre de Maria havia sido produzido pelo Espírito Santo, não pela mão de homens. Por isso ele é chamado Filho de Deus. A virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Mateus explica. Emanuel, em hebraico, quer dizer Deus conosco. E aí está a maior profecia, a maior promessa da Escritura. Deus conosco. Não há nada maior do que isso. Não há nada melhor do que isso. Nós vamos passar um tempo aqui analisando o que significa Deus conosco. Primeiro, Deus conosco é Deus presente. Quando pensamos em Deus com a gente, Deus conosco, é Deus presente. Aquele bebê nascido lá em Belém era Deus. Você pode imaginar uma coisa dessa? A divindade, a segunda pessoa da Trindade, toma a forma humana. E aquele bebê indefeso, precisando dos cuidados de sua frágil mãe, era Deus. Deus, em sua glória, velado na carne, escondido na humanidade. Deus desceu. Lembra no Velho Testamento, várias vezes fala, e Deus desceu para ver alguma coisa?
Aqui, Deus ele é onipresente, Ele está em todo o universo. Mas aqui Ele desce materialmente, corporalmente. Ele nasce ali, Ele desce. Deus habitou entre nós. Lembra quando João fala? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João falava isso com espanto impressionante. Vamos tentar entender, irmãos. Imagina, nós temos aqui um bocado de gente. Imagina que no meio desse bocado de gente tem um aqui que é Deus. Não seria algo assim? Eu estou falando um dos seres humanos aqui. Imagina que um dos seres humanos aqui seja Deus. Não seria algo assim extraordinário, algo de deixar o queixo caído? E foi o que aconteceu. Lá na Galileia, lá na Judéia, naquelas ruas empoeiradas, Deus estava andando. Ele habitou entre nós em carne e osso. Hebreus diz que assim como os homens são participantes da carne e do sangue, assim também nosso Senhor Jesus Cristo participou de todas essas coisas. Ele recebeu um corpo humano, mas não só um corpo humano, uma alma humana. Ele passou a ser realmente um ser humano. E nunca deixou de ser. Ele habitou entre nós, ouviram a sua voz, viram a sua face. Ele viveu em nosso meio, participou de tudo que participamos, menos o pecado. Comeu nossa comida. Imagina, o Criador comendo com os pecadores. Ele foi taxado disso, né? É um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Comeu nossa comida, bebeu nossa água, pisou nosso chão, sentiu nossas dores, chorou, se irou, teve medo, sentiu fome, sede, cansou-se, limitou-se, viu a nossa tragédia. É impressionante o ilimitado Deus, quando Ele abraçou para si a natureza humana. Ele teve diversas limitações que Ele não tinha antes. Isso aqui no estado de humilhação onde Ele estava nessa terra. Depois que Ele sobe e é exaltado novamente, continua sendo homem, mas agora com a sua divindade a pleno vapor, controlando tudo, de modo que Ele vai para onde Ele quiser. Mas enquanto Ele esteve na sua vida antes da cruz, Ele teve todas essas limitações. Ele foi homem como nós, exatamente como nós, exceto o pecado. Você vê, por exemplo, Deus jamais sente medo. Deus jamais sente medo. Mas Jesus, na sua natureza humana, no Getsêmani, ficou tomado de um pavor até a morte. Então nós não entendemos isso completamente, mas quando Deus assumiu a natureza humana, naquele momento ali, Ele se limitou. E isso é impressionante. Tudo isso para habitar no nosso meio. Igual a nós, menos o pecado. O restante. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que ele morreu em fraqueza. Ele morreu na cruz em fraqueza. Já viu Deus fraco? Jamais. Mas na sua humanidade, Ele levou sobre si as fraquezas do homem. Impressionante. Deus conosco, lá a partir do ano 1 até o ano 33,
Deus estava andando sobre esse planeta. Na forma humana. Como um ser humano. Não só na forma, como um ser humano. Sendo um ser humano. Eu queria até dizer uma coisa, tem crente que acha que quando Jesus subiu, a natureza humana dele caiu, soltou, e ele entrou na glória como Deus somente. Não. O amor de Deus fez com que, de Deus, o Pai e do próprio Cristo, fez com que ele tomasse a forma humana para sempre. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Hoje há um mediador, um só mediador. E quem é? O homem Jesus Cristo. Ele será homem para sempre. Nunca mais ele deixou essa natureza. Só que, quando ele ressuscitou, seu corpo humano passou a ser glorificado, como o corpo que a gente vai ter depois da ressurreição. Então, hoje ele é um homem glorificado. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro da fila, o primeiro a ser glorificado. E a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo como o dele. Então, Deus conosco é isso. Deus presente. Deus em pessoa. E incrível, Jesus falava, olha, quem vê a mim vê o Pai. E a Bíblia diz que ele era a expressa imagem da pessoa divina. Deus é espírito invisível, habita em luz inacessível, mas Deus revelou o Pai. De modo que quem via Jesus, via o Pai. Que coisa impressionante. Deus conosco é Deus presente. E graças a Deus, Ele continua presente conosco. Hoje Jesus tem essa habilidade, por ter voltado para a glória, de ter enviado o seu Espírito, e pelo seu Espírito, Ele está presente conosco aqui. Não precisamos dizer, eu gostaria tanto de viver naquela época, que aí eu teria visto o Senhor, teria tido contato com Ele. Você pode ter contato com Ele já, nesse momento, agora. Ele está presente conosco. Agora, em segundo lugar, Deus conosco não é só Deus presente, mas é Deus a nosso favor. Não é só Ele estar presente, mas Ele está do nosso lado. Emanuel, Deus conosco, significa Deus a nosso favor. Deus nos amou, veio até nós, se pôs do nosso lado, veio perdoar nossos pecados, veio pagar nossa dívida, receber nosso castigo, morrer a nossa morte, tornar-se nosso benfeitor. Ele veio nos defender, proteger, guiar, sustentar, livrar, libertar, salvar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus conosco, irmão, para todo aquele que crê, significa Deus contigo, Deus do teu lado, Deus a favor de você. Isso é impressionante. Ele não veio somente pisar essa terra por pisar, Ele veio pisar essa terra para tomar a nossa dificuldade, para reverter a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outro dia eu estava pensando, imagina na madrugada, lá na noite de Belém, Jesus nasce, os anjos vão até os pastores, avisar o que tinha acontecido e comemorar, e cantar e louvar. Depois eles vão embora, os pastores vão atrás do Senhor, e aí vai passando o tempo,
e não sei que horas que foi, o sol começou a nascer. E eu fiquei pensando, depois daquela noite, o sol nunca mais nasceria como antes. Um novo dia surgiu, uma nova esperança, um mundo que será completamente diferente desse. Nada mais foi como antes. Uma nova manhã. Será que tem alguém aqui nessa noite que está precisando de uma nova manhã? Do sol nascer na sua vida? Pois o sol da justiça pode nascer na sua vida, trazendo salvação sob as suas asas. Conforme diz Malaquias capítulo 4. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, que está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, se você crê em Jesus, meu amado, você tem que comemorar a vinda de Jesus a esse mundo para mudar a sua vida. Não só para estar presente na terra, mas para fazer uma grande obra nessa terra e para estar ao seu lado. Deus conosco é Deus presente. Deus conosco é Deus a nosso favor. Mas eu falei que essa é a maior promessa de todas, não é? É porque Deus conosco é Deus para sempre conosco. Deus para sempre conosco. O Senhor Jesus disse assim, todo mundo conhece: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. João 14, 2, 3. Olha, eu vou voltar e vou levar vocês para estarem comigo. Deus conosco, para sempre. Apocalipse 21, 3 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21 é quando a Nova Jerusalém é inaugurada. Quando todas as coisas novas são criadas. E Deus fala: aqui está o tabernáculo, meu tabernáculo com os homens, pois com eles habitará. Olha aí, a mesma promessa, Deus conosco. Com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha a promessa. Não vai ser uma questão apenas pela fé. Hoje nós vivemos pela fé, né? Sabemos que Deus está conosco, mas muitas vezes não temos nada palpável para comprovar isso. É pela fé. Eu digo assim, de alguma coisa que a gente esteja sentindo, de alguma experiência, muitas vezes não. Mas pela fé, na palavra, sabemos que Deus está conosco. Mas isso não será apenas pela fé. Será por vista. Apocalipse 21, 22 e 23 diz assim: e nela não vi templo, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo
é o Senhor. Hoje a gente olha para construções, não é? A gente olha assim, olha lá, aquela igreja, construções. E aqui o Senhor diz, na nova cidade não vai haver construções, nada de templo, porque Ele mesmo será o templo. Em vez de a gente olhar para paredes de longe, a gente vai olhar para Ele. Ele, resplandecendo. Olha, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Maravilha, né, irmão? Não tem mais 42 graus, não tem mais sol, não tem mais lua. Por quê? Porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Não precisa mais de luz solar, nem luz da lua, nem luz elétrica, nada. A glória, o brilho, o resplendor de Deus e do Cordeiro iluminarão toda a cidade. Não haverá mais noite, só luz. E não uma luz indireta, mas a luz direta do glorioso Deus e do seu Filho. Ali não haverá mais noite. Apocalipse 22, 3 a 5. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. Olha aí, Deus conosco. Nós servindo a Deus diretamente, não mais indiretamente, diretamente, visivelmente. E vendo o rosto dele. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Deus conosco, para sempre. Apocalipse 22, essa passagem, se você reparar, versículo 5, é praticamente o fim do livro de Apocalipse, o fim da Bíblia. O restante são instruções e palavras importantes, é claro, mas a mensagem principal ela termina aqui: e reinarão para todo o sempre, com Ele. Deus conosco para sempre. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, o último versículo do livro, verso 35, diz assim: e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Jeová Chamar. Que nome lindo, não é? Que cidade é essa de Ezequiel? É a Nova Jerusalém. O Senhor estará ali. Deus conosco. Deus sempre conosco. E tem uma palavra, irmãos, que eu creio que também é a palavra principal na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois de Paulo ter falado sobre o arrebatamento e a ressurreição do seu povo, povo de Deus, Paulo diz assim: e assim estaremos sempre com o Senhor. Deus conosco, para sempre. Olha, não precisa nem ter uma memória boa para decorar isso aqui. Estaremos sempre com o Senhor. Deus conosco, para sempre. Isso te alegra? Isso te interessa? Você sonha com isso? Almeja chegar nesse ponto? Estar para sempre com o Senhor? Eu fico meditando nisso. Povo de Deus lá reunido, na glória, Nova Jerusalém, na terra,
e todos nós reunidos, e Deus ali, e nós podemos sempre nos reunir e comentar. Não temos o que temer. Nosso Deus prometeu estar sempre conosco. Ele nunca vai mudar de ideia. Já pensou se o nosso Deus não fosse fiel? Você já reparou no ser humano hoje? Ele casa, aí daqui a pouco, não quero mais não, vai embora. Já pensou se Deus lá, a gente está lá vivendo há 20 milhões de eras, na eternidade a gente está lá, e de repente sai um decreto da parte do Senhor, fora da Nova Jerusalém. Isso nunca vai acontecer. Porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Essa é a palavra de Deus. Estaremos sempre com o Senhor. Deus conosco para sempre. Se Deus é por você, ninguém vai te separar dele. Você viverá com ele eternamente. Por isso, você pode guardar essa palavra na tua mente. Estaremos sempre com o Senhor. Quando você estiver lutando contra as situações difíceis da sua vida, com tristezas, com dificuldades, com perigos, com desânimos, eu estarei sempre com o Senhor. Só a cegueira explica o fato de um ser humano não desejar estar com o Senhor. Só o pecado, a cegueira, a loucura pode explicar o ser humano não dar valor a estar com o mais maravilhoso ser que existe. Você, irmão, já se sentiu na presença de Deus algumas vezes? Não é bom? Às vezes não acontece toda hora, né? Mas já, você lembra de ter entrado na presença de Deus, ter percebido a presença de Deus agindo em você? Não foi bom? Multiplica por milhões e vai ser você estar face a face com o Altíssimo, desfrutando da sua presença e da sua glória. Estaremos sempre com o Senhor. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa palavra para consolar os irmãos que estavam achando que os crentes que haviam morrido antes da volta de Jesus, que eles iam se perder, meio que estavam perdidos. E aí Paulo fala, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vocês não se entristeçam igual os ímpios. Quando nós perdemos algum querido que era cristão, nós não podemos nos entristecer igual os ímpios se entristecem, sem esperança, cheio de desespero. Mas nós temos que ter aquele equilíbrio, aquela percepção de entender que o nosso amado servo de Deus foi para encontrar com o Senhor, e quando Jesus voltar, eles serão os primeiros a encontrar Ele. Eles não perderam nada. E aí, depois que ele fala que o Senhor Jesus vai voltar, e que vai estar para sempre conosco, que nós vamos estar para sempre com Ele, no verso 18, o verso seguinte, ele diz assim, consolem uns aos outros com estas palavras. Interessante, né? Porque hoje a igreja está arranjando meio de consolar as pessoas de todas as formas inimagináveis. Estão dando um jeito para tentar confortar as pessoas, mas o apóstolo Paulo falou, olha só, vocês têm que confortar seus irmãos com a palavra de Deus. Vocês têm que confortar seus irmãos com as promessas de Deus, com a realidade espiritual e sobrenatural da obra de Deus na igreja. E essa palavra consolem, ele estava se referindo a pessoas que tinham perdido entes queridos. E é uma palavra que pode ser usada de forma geral para todos os irmãos, porque consolar
Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. A palavra consolo dá uma ideia meio estranha de que é só você ir lá e dizer: oh, não fica assim, tadinho, chora não. Aquela coisa que a gente faz com as criancinhas. Consolar é mais forte do que isso. A palavra significa, e outras traduções informam, consolo, consolar significa fortalecer, animar, encorajar. Então Paulo está dizendo, pregadores, pastores, irmãos em geral, fortaleçam uns aos outros com essas palavras. Animem os desanimados com essas palavras. Encorajem os covardes com essas palavras. Quais palavras? Assim estaremos sempre com o Senhor. É isso que deve nos dar força, nos deve dar coragem, ânimo. O fato de que nós vamos estar com o Emanuel, o Deus conosco. Aquele amado ser que desce da glória para ser homem e para morrer na cruz pelos nossos pecados, que vence a morte e que há de voltar. Estaremos com Ele. O nosso destino é esse, estar com o Senhor para sempre. E nada, nem mesmo a morte, poderá nos separar disso. Ninguém poderá nos separar, nem Satanás, nem demônios, nem as tragédias. Nada poderá nos separar. Estaremos para sempre com o Senhor. Consolem uns aos outros com essas palavras. Conforte a si próprio, anime-se, encoraje-se a si próprio com essas palavras. Como eu disse, não são palavras difíceis de memorizar. Estaremos sempre com o Senhor. Isso é Natal. Emanuel está conosco. Deus conosco. Estará conosco sempre. Estará conosco para sempre. E se Ele ainda não está com você, hoje é o dia de recebê-lo. Diz a palavra que o Natal foi, de um lado, foi trágico, porque Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tragédia, não é? Ele veio como rei dos judeus, os judeus não receberam. Ele veio como criador da humanidade, a humanidade não recebeu. Ele veio como salvador e ninguém deu a mínima. Mas, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas, a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Emanuel, o Deus conosco, pode habitar em teu coração hoje. Hoje, se você recebê-lo como seu Salvador. E a maioria dos que estão aqui já o receberam. O Natal é realmente algo maravilhoso. A gente teria que ficar o ano todo falando sobre o Natal. A humanidade não sabe nada a respeito do Natal, mas aquele que é filho de Deus sabe. E um dia como esse, que não é um dia santo, tá? Não é um dia para ser guardado pela igreja, é apenas um dia em que a gente lembra, na verdade, o que a gente lembra o ano todo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado seja Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal, irmão. Feliz Natal. Com Jesus, busque o Senhor na sua vida. Busque, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele está habitando dentro do seu espírito. Busque-o sempre. E saiba que agora nós vemos por fé, conhecemos pouco, mas um dia Ele vai se revelar.
e nós estaremos sempre com o Senhor. Bendito seja o nome dele. Vamos cantar um louvor, quer dizer, um hino do cantor cristão, para a honra, a glória e o louvor do nosso Salvador.